Olá, bom dia a todos. Sábado, que seja um sábado de alegria, um sábado de grande felicidade nas nossas vidas. Vamos ouvir um pouquinho de música? Espalharam por aí que terminou, que era o seu fim, mas não acabou, não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou, sua história não acabou. Eu vou mostrar pra quem pensou que terminou. Deixa pensarem que o projeto falhou. Aquele que escreveu o seu projeto não falha. Eu te aviso logo. Não pense que morreu. Sua vida não acabou. Você não perdeu. Deus vai entrar com providência. Ele vai entrar no ambiente e vai mudar. Tem vida aí. Mesmo que o cenário não esteja dizendo isso, tem vida aí. Que linda essa música, que linda. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã. Estamos vivenciando o mês, o Janeiro Branco, o mês da conscientização da saúde mental, né? A vida pede equilíbrio. Como a música está cantando, ainda existe vida aí. Você acordou, respirou, abriu os olhos. Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Então acredite, o seu sonho não terminou, os seus projetos não acabaram, ainda existe vida. E hoje nós vamos falar sobre o pensamento, sobre os pensamentos, o que tem rodeado os seus pensamentos. O que tem rodeado os seus pensamentos? O que está rodeando os seus pensamentos que tem roubado a sua esperança? Os pensamentos, sabe aonde você está hoje? Foram os seus pensamentos que te trouxeram. Sabe aonde você vai estar amanhã? Vai estar aonde os teus pensamentos o levarem. Então, cuidado, saiba o que habita os seus pensamentos. Não temos o controle daquilo que entra no nosso pensamento, mas existem técnicas para que esse pensamento não continue. Não podemos impedir que os passarinhos façam ninhos sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles fiquem ali morando, né? Eles vão ali voar, né? Mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Eu acho que é esse o ditado e eu não tô me lembrando bem. Mas não deixe que os passarinhos façam ninho na sua cabeça. Não deixe que os passarinhos, eles podem até voar sobre a sua cabeça, falar coisas, mas não deixe que ele crie ninho. Não deixe que ele crie raízes ali na sua cabeça. Então, cuidado dos pensamentos. Como a gente cuida do pensamento? Olhe para ele. Olhe para ele e pergunte, por que você está aí? Ainda que esse pensamento intrusivo possa te dizer assim que você viveu, sim, você viveu lá no passado, mas não é real no dia de hoje. Aquilo que o pensamento intrusivo, obsessivo vem colocar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, é aquilo que a gente viveu lá atrás. Mas isso não é uma realidade hoje. Talvez a gente viveu lá na infância, aquilo que o pensamento está querendo repetir hoje. Mas nós não somos mais crianças, já crescemos. Temos vida, ainda tem vida aí. Então, cuide dos seus pensamentos. A vida pede equilíbrio. Quem cuida da mente, cuida da própria vida. É o que o mês de janeiro está nos dizendo. Ainda tem vida aí. Você acordou, você levantou. Então, creia que a sua vida, ela está nas mãos de Deus. Mas está nas suas mãos também. A sua vida está nas mãos de Deus, mas ela está sob sua responsabilidade. Então nós é que temos que buscar, né, as saídas necessárias para que a nossa vida aqui nessa terra continue bem, continue se dando bem. Não acredite em coisas que falaram. Se existe algo no seu pensamento que está destruindo, né, que está te fazendo desistir, que está te fazendo murchar, olhe para esse pensamento, veja onde ele está. Se esse pensamento está lá no passado, ele já não existe mais. Você era criança, você era jovem, talvez era um passado que não existe mais. Veja aonde esse passado reside. Se é no presente, resolva.
Tome a autorresponsabilidade sobre a sua vida e resolva esse pensamento. Se não for o lugar dele estar, olhe para ele e diga: pode partir, você não faz parte mais da minha vida hoje. E se esse pensamento for uma ansiedade do futuro, é a mesma coisa. A gente não sabe o que nos espera do futuro, mas construímos o futuro hoje. Então remova em nome do Senhor Jesus os pensamentos intrusivos, porque aonde você está hoje foram os seus pensamentos que te trouxeram. Aonde você vai estar amanhã é onde seus pensamentos irão te levar, porque a mente comanda o corpo. Então cuide dos seus pensamentos. É a nossa palavrinha de hoje. E hoje nós vamos ler o livro de Provérbios número 28. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe essa palavra e nos dê a sabedoria correta, Pai. Correto para entender com simplicidade aquilo que o Senhor nos fala e nos revela no dia de hoje. Amém. E graças a Deus. Versículo 1 do capítulo 28 diz assim, olha: os perversos são perseguidos pela própria culpa. Estão prontos para fugir, mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como o leão. As pessoas perversas, eles são perseguidos pela própria culpa. A culpa, na tabela de Hawkins, que é uma tabela que a gente estuda sobre as emoções e sentimentos, ela é uma das mais baixas que existem. Ela deixa a pessoa muito para baixo, ela deixa a pessoa muito deprimida. Por quê? O sentimento de culpa, muitas das vezes, ele é real. A pessoa realmente teve culpa daquilo que aconteceu e ela carrega aquele remorso, ao invés de se arrepender, de resolver, ela carrega o remorso junto com ela. Então, não tem como resolver quando a pessoa acata aquilo para ela. Ela sabe que ela cometeu, mas ela não quer resolver. Existe um outro tipo de culpa, que é a culpa que as pessoas colocam na gente. Nem é culpa nossa. Mas foi por culpa sua. Foi por culpa sua e às vezes nem foi nada. Mas a gente toma aquilo como verdade para nós e acaba que a gente carrega aquela culpa. Somos perseguidos por essa culpa também e estamos sempre prontos a fugir. Pronto, quando a culpa é nossa mesmo, a gente está pronto a fugir, né, do ambiente. Eu sei que eu sou culpada, o que eu vou fazer? Eu vou fugir do ambiente que me culpa, né? Bom dia, Romar. Então, eu vou fugir daquele momento, eu vou querer fugir. A culpa, ela traz, né, essa dor no nosso coração. Então, ela está sempre fazendo com que a gente esteja preparado para fugir. Essa é a culpa. Então, os perversos são perseguidos pela culpa, eles estão prontos para fugir, né? Mesmo que ninguém esteja correndo atrás deles. E como eu estava explicando sobre a culpa, tem a culpa que é culpa nossa mesmo. Tem aquela culpa que depositaram em nós, que falaram que é culpa nossa, mas não é culpa nossa. E a gente também quer fugir. Quer fugir de quem? Daquele que aponta que é a nossa culpa. Mas as pessoas honestas são calmas e confiantes e corajosas. As pessoas honestas, elas são calmas, confiantes e corajosas. Elas não carregam a culpa, elas são corajosas como um leão. Por que elas são corajosas como um leão? Porque elas sabem que elas podem atacar. Elas sabem que ao momento que alguém vier atacar elas sabem que elas podem atacar como leão, né? Por quê? Porque elas não carregam essa culpa. Elas são calmas, elas são confiantes, elas não acreditam que aquela culpa que lançaram sobre elas é delas. Então elas caminham calmas, caminham confiantes e preparadas para responder na hora certa, no momento certo. Então, se você carrega alguma culpa, resolva isso. Tome autorresponsabilidade, não tenha remorso, tenha arrependimento, resolva essa culpa. Mas se a culpa não é sua, seja calmo, seja confiante, esteja preparado para responder quando alguém te enfrentar, quando alguém te confrontar, até mesmo quando alguém te afrontar. Esteja pronto a responder, porque as pessoas honestas, elas sabem o caminho que elas estão trilhando. Quem não sabe são os perversos, porque realmente a culpa é deles e eles não querem resolver. Versículo 2 do Provérbios 28 diz assim, olha: quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo, que acaba com a colheita. Aqui está dizendo que um país, quando está num verdadeiro caos, uma verdadeira guerra, não se sabe, está tudo errado, saúde está ruim, social está ruim, emprego está ruim, está tudo ruim naquele país.
Todos têm um plano de ação, todo mundo quer inventar, né? Assim resolve, cada um dando o seu palpite. Mas aqui está dizendo que para resolver as coisas é necessário um líder, uma liderança sobre esta nação de visão. O que é uma visão? Uma visão não é vista, visão é aquilo que Deus mostra. A visão está relacionada com Deus, porque visão nunca está relacionada só com aquilo que eu quero ver de vista. A visão, ela está relacionada com a visão do amplo, do todo, do povo. Quando Deus ele dá uma visão para o homem, durante toda a Bíblia, do início ao fim, de capa a capa, as visões de Deus, elas estavam relacionadas a todo um povo. Ela não era uma visão só para que uma pessoa fosse beneficiada, mas a visão de Deus, ela vem para resolver a situação da nação e do povo. Então, quando o país está um caos, só um líder de visão, só um líder que o próprio Deus mostra, aponta o caminho para ele, é que terá, né, essa nação resolvida. É que terá sanado todas as necessidades desse país. Que Deus abençoe o nosso presidente e que as visões dele sejam visões de Deus. Nós temos que orar, sim, pelo presidente que está, né, no comando do nosso país todos os dias, para que o nosso país cresça e evolua. E os que oprimem o pobre são como chuva de granizo. Aqui está dizendo que o líder que oprime o pobre, ele só leva destruição por onde quer que ele passa. A gente vê esses países que estão sofrendo a guerra. A gente vê esses países que as mães, hoje, muitas mães choram porque perderam filho, perderam marido, né? E as mães estão sofrendo. Por quê? Porque esse líder não soube como liderar esse país. Então, os que oprimem o pobre são como chuva de granizo. Eles vão deixar destruição. Por onde quer que eles passam, eles vão deixar lá o rastro de destruição. Versículo 4. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Mas quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a gente, né, viver. Temos que orar, né? Sim. Temos que orar por esse comandante do nosso barco. Deus permitiu, Deus deixou, foi Deus quem colocou. Então agora a nossa obrigação como aqui, né, como nação, como povo brasileiro, nós temos que orar pelo nosso país, orar pelo nosso líder e por todas as lideranças que estão lá. Para quê? Para que eles verdadeiramente tenham visão do todo, que eles tenham uma visão pelo povo. E assim que Deus, né, toque na vida deles, né, e dê visão. Mas aqui continua assim, olha, quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à própria corrupção. A pessoa que abandona o caminho de Deus, ela vai querer seguir segundo sua própria vontade. O que é a corrupção? A corrupção é eu corromper, é eu estragar. A corrupção faz eu contaminar o coração do próximo. Então está escrito que quem abandona a lei de Deus está livre para se contaminar. A Bíblia diz assim, olha, quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas quem está limpo, continue se limpando. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Siga, você que segue as leis, os princípios de Deus. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando de princípios bíblicos que regem a nossa vida. Então você que está no caminho de Deus, continue, lute pela sua fé. Lute por aquilo que você acredite. Não se entregue à corrupção. Não se deixe ser destruído pelas minhas próprias vontades. É o que a palavra de Deus está dizendo. A justiça, versículo 5. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. O que é a justiça? A justiça é ser equilibrada. A justiça é o dar e receber. A justiça é eu faço, eu recebo. Eu dou, eu recebo. A justiça não quer sempre receber mais e mais e mais, cada vez mais. A justiça é um equilíbrio. Nós temos que saber dar para receber. Não é só tomar, só querer tomar do próximo. Mas ela não faz o menor sentido para o perverso. Por quê? Porque o perverso, ele quer somente tomar. O perverso, ele quer somente arrancar do outro.
Mas o que é justo, não. Jesus na cruz do Calvário lá, né? Com as mãos estendidas, ele se mostrou justiça por nós. Ele fez o equilíbrio entre céu e terra. Jesus é a ligação, é o alinhamento. Em o nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, nós alinhamos aquilo que nós queremos aqui na terra. Mas aí será feita a vontade de Deus e não a nossa. Quando vem dos céus, quando sai da terra o pedido e dos céus vem a determinação, aqui ó, um raio, para que realmente se descubra se aquilo lá é a vontade de Deus. Então Jesus é a nossa justiça. Jesus na cruz do Calvário é a nossa justiça, é o nosso alinhamento. Agora, quem ama a justiça lutará por elas com unhas e dentes. Quem acredita, quem ama a justiça, quem abandona está livre para pecar. Mas quem acredita, ela vai lutar até a morte. Ele vai ser envergonhado, ele vai ser humilhado, ele vai ser desprezado pelo nome de Jesus, mas ele vai permanecer. Ele vai permanecer. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser pobre e sincero do que rico e falso. É melhor que tudo o que você conquistou, tudo que eu conquistei, seja meu de verdade. Eu conquistei com o suor do meu rosto. Eu conquistei com a verdade e com a justiça, do que eu ser muito rico. Mas toda essa riqueza veio para mim através de engano, através de falsidade, através de mentira, através de eu enganar o meu próximo para que ele comprasse algo de mim que eu sabia que não era bom. Então é melhor que a gente permaneça simples e com um coração sincero diante de Deus. Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria. Saia com a multidão de perdidos e constrangerá sua família. Aqui está dizendo assim, olha, com você que pratica a lei de Deus, os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, a lei de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é impossível nós não amarmos ao próximo. A Bíblia diz que amar ao próximo é agradar somente a Deus e amar ao próximo. Tem muita gente invertendo isso, querem agradar aos homens, querem fazer tudo que os homens querem bajular e esquecem que Deus não manda agradar o próximo. Ele fala para amar, porque quem ama corrige, quem ama instrui, quem ama fala a verdade, quem ama não passa a mão na cabeça, sabe? Quem ama fala a verdade. É isso que é amar. A gente confunde amar com fazer tudo o que a pessoa quer. Isso não é amar. Isso muitas das vezes é destruir. O filho que tem tudo na mão, na falta desse pai, na falta dessa mãe, ele não consegue se virar sozinho. Então, que a gente ensine, que a gente ame, né, os nossos filhos. Você pode ficar podre de rico, extorquindo, trapaceando, mas no devido tempo, um amigo dos pobres devolverá tudo a eles. Sempre haverá. A Bíblia, o que a Bíblia está querendo dizer? Que não é que Deus vai tomar. A Bíblia diz que aquele que tem, até o que não tem, será tomado, né? Por quê? Porque não deu aquilo que era justo. A gente tem que aprender que aquilo que é pra gente fazer, nós temos que fazer. Você pode ficar podre de rico extorquindo, trapaceando, enganando o seu próximo, mas cada um vai colher aquilo que plantou. O que nós temos plantado, nós vamos colher, não tem como correr da lei, da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e ela é uma lei. E a lei, ela se cumpre, a gente querendo ou não querendo, a lei se cumpre. Então, que a gente saiba no devido tempo, ajudar, né, o nosso próximo. Por quê? Porque Deus vai encontrar alguém que devolva tudo para eles. Alguém tomou algo de você? Alguém tirou indevidamente algo que é seu? No tempo certo, Deus vai restituir. Porque Deus é aquele pai que vê, que sonda e que conhece. Então, saiba que Deus arrumará uma forma. Aquilo que é seu, ninguém pode tomar. Se tomaram, Deus vai devolver no nome de Jesus. Deus não dá a mínima para a oração de quem não o ouve. Deus não dá a mínima para a oração de quem o ouve. Por quê? Mas esse versículo tá meio estranho, André. Deus não dá ouvido para a oração de quem não o ouve. Sim, se a pessoa não ouve, se eu não dou ouvidos,
Sim, a lei do homem é injusta, mas a de Deus é justa. A lei do homem é pura corrupção, mentira, falsidade, engano. E na mentira, na falsidade, no engano, nada pode nascer. Todo fruto da mentira é falso. Então, lá na frente, ficará provado que aquilo é falso. Essa é a lei. A lei da falsidade, ela não vai dar frutos. A lei da mentira ela não te leva a lugar nenhum. Então, ali na frente, tudo será revelado. Tudo será revelado. Bom dia, Patrícia. Então, aqui, olha, Deus não dá a mínima para a oração dos que não ouvem. Como que Deus vai ouvir a oração de quem não quer ouvi-lo? Porque a oração, ela é seguida de uma ação. Quando nós oramos, nós recebemos de Deus ali, né, uma ordem para que a gente possa, bom dia, para que a gente possa cumprir. Então a gente ora e Deus diz assim, olha, vai lá e faz. É um processo, é uma escada. A oração é uma escada. 10 passos, um atrás do outro. Se eu oro e Deus me dá uma ordem para praticar algo e eu não faço aquilo, eu paro no primeiro degrau. Não tem como eu pular degraus, não tem como. Então, enquanto eu não ouvir o que Deus está me dizendo, né, Deus não vai me ouvir, porque ali tem um impedimento. Assim como a oração da mulher, a esposa e marido, quando esposa e marido estão brigados, a oração deles é impedida de chegar até o céu. Ela chega até aqui. Vamos imaginar que aqui tem uma rede, que é os céus. A oração do marido e da mulher que estão brigados, ele chega até aqui e para. Não sobe. Por quê? Porque estão brigados, não estão unidos, não estão em aliança, não estão em compromisso. A oração não pode ser ouvida. Então, chegou até aqui, sim, tem que ter obediência. Então, como a oração chegou até aqui, não tem como ela ultrapassar. Mas ela chegou até um certo ponto. O que a gente tem que fazer? Pedir perdão, resolver a nossa questão com o nosso marido. E aí todas as orações que estão paralisadas aqui, elas sobem todas de uma vez. Porque toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta. Ela vai para algum lugar. Nesse momento ela ficou parada. Então quando eu resolvo o assunto com meu marido, já viu quando de repente as coisas começam a dar certo? De repente foi um alinhamento entre marido e mulher, equilíbrio. Então é imprescindível ter equilíbrio com o seu marido. Vão ter questões a ser resolvidas, vão ter discussões a ser resolvidas, mas é preciso resolver antes de dormir. Esteja em paz com seu marido, para que a oração suba, não pare neste lugar de estagnação. Bom dia, Aninha. Agora vamos lá. Conduza os justos para um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Aqui está dizendo assim, olha, por que conduzir o justo a um caminho errado? Só os maus fazem isso, os maus estão percebendo. Bom dia, Franciane. Os maus estão vendo, estão percebendo que as pessoas estão caminhando para o bem e eles eles fazem de uma maneira para conduzir essas pessoas para o mal. Então, conduza o justo no caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Sabe por quê? Às vezes o justo era o único que estava aí nessa equipe, nesse time, que poderia salvar esse time. Às vezes é uma equipe de pessoas más, mas tem um justo ali no meio. E ele poderia resolver ali a situação. Mas quando eu convenço o justo de fazer algo errado, como eu também, né? As coisas vão acabar mal. As coisas vão acabar mal, porque Deus diz que é pra gente convencer as pessoas do seu mau caminho e não convencê-las a fazer e a praticar aquilo que é errado. A gente sabe que o que a pessoa tá fazendo é errado e ao invés da gente corrigir, a gente permite que a pessoa erre. A gente permite que a pessoa quebre a cara, a gente permite que a pessoa erre o caminho. E não é justo fazer isso. Eu vou acabar mal, né? Mas quando eu faço bem, eu sou recompensado. E a nossa recompensa vem de quem? O nosso galardão vem de quem? O nosso galardão vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando a gente faz o bem, nós somos recompensados. Não pela justiça terrena, mas pela justiça divina que não erra. Então, que a gente possa fazer o bem. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver através dele.
O pobre é que conseguem ver através dos olhos do rico. Quem que trabalha para o rico? Quem que constrói, né? Embora o dinheiro seja do rico, nós não estamos desprezando o rico. É muito importante. A terra precisa dos ricos, dos milionários, dos bilionários. Por quê? Porque eles dão realmente emprego. Eles fornecem emprego, eles fornecem vida, eles fornecem dignidade, né, para os pobres, porque eles dão trabalho. Mas aqui está dizendo que eles acham que sabem tudo, mas muitas das vezes são os funcionários ali que resolvem uma questão. São os funcionários que no dia a dia ali, eles percebem tudo que está, né, de ruim na empresa e que vão melhorando o seu próprio dia a dia. Então, quando os ricos pensam que sabem tudo, mas é os pobres que conseguem ver através deles. São os pobres, são os funcionários que conseguem discernir aquilo que a empresa precisa de verdade. Por quê? Porque são os funcionários que estão ali no dia a dia da empresa, né? Resolvendo os assuntos pendentes, resolvendo os assuntos simples, resolvendo os assuntos grandes. Então acaba que são os funcionários. A gente ouve a história de um rico, né? De um rico e de um pobre, que fala sobre o pobre e o Lázaro, né? O pobre e o rico. Lázaro, ele, embora fosse um mendigo, o coração dele era voltado para Deus. E Lázaro, muitas das vezes, ele estaria, isso aqui é eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, mas Lázaro, muitas das vezes, estava ali, ó, Deus permitiu que Lázaro, porque tem muita gente que pergunta, por que que Deus permitiu Lázaro, um homem tão bom, que foi direto para o céu, ser um mendigo aqui na terra? Por que que Deus permitiria isso, Andréia? Será que Deus não permitiria isso para que Lázaro conseguisse converter o coração do rico a Jesus, a Deus, aos céus? Então Lázaro, muitas das vezes, ele estava ali olhando para o coração daquele homem rico, querendo que esse homem mudasse. Ele estava ali como ferramenta de Deus, se colocando na missão. Nossa, mas que missão triste, Andréia. Pois é, mas era a missão. Às vezes a gente acha que a nossa missão vai ser estrondosa. Ah, não, eu preciso falar para nações, eu preciso viajar aos 4 cantos do mundo. E Lázaro se colocou ali, na sua missão de estar ali debaixo da mesa do rico, comendo de suas migalhas, para que talvez esse homem fosse salvo, para que talvez esse rico visse esse coração humilde em Lázaro, mas ele não viu. E quando chegou lá no inferno, né, Lázaro nos braços de Abraão, e o rico querendo um pouco de água para saciar sua sede. Será que ele dava essa água para saciar a sede de Lázaro? Então, muitas das vezes, Lázaro, ele estava ali para converter esse homem antes que fosse tarde, mas ele não aceitou ser, né? Ele não aceitou ser mudado. Versículo 12, diz assim, olha, quando os justos são promovidos, é uma maravilha, mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Quando os justos são promovidos, eles recebem a promoção, né? Todo mundo fica maravilhado, todo mundo fica feliz, todo mundo dá um glória a Deus, graças a Deus. Quando eu tô falando bastante de empresa hoje, quando muda, né, a chefia ali, e quando a gente vê que o nosso chefe é uma pessoa boa, que maravilha, todo mundo fica feliz. Embora quando os maus estão no controle, é o mal que controla, é o controle do carro, né, ele vai nos levar para onde ele quiser. Muito cuidado, ele pode destruir tudo. Então preste atenção em quem está dirigindo a sua vida. Preste atenção em quem você tem permitido que dirija a sua vida. Ele pode, inclusive, destruir tudo, né? Num piscar de olhos. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles. Não dá para esconder o pecado. Não dá para encobrir o pecado. Todo mundo vê. A gente acha que ninguém tá vendo, mas todo mundo tá vendo. O pecado, ele mostra os seus sinais. O pecado, ele dá sinais. Então, não dá para encobrir os pecados e sair vivendo com eles, mas quando você reconhece, abandona, encontra a misericórdia. A misericórdia, ela está ali oculta, escondida em meio aos pecados, mas quando a gente desencobre, é como a gente tira é um monte de coberta e você vai tirando aquelas cobertas, a misericórdia tá aí, ó, a misericórdia tá aqui.
Não se deixe cobrir pelos pecados. Não se deixe enganar pela multidão de pecados que quer te enganar. Quer dizer que você não pode. Quer dizer que você não é capaz. Quer dizer porque lá atrás você cometeu um erro, cometeu um pecado. Hoje você não pode. Sim, você pode se você reconhecer que errou. A abandonar isso, você encontra misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias estão por aí, olha, voando aos quatro cantos do mundo, procurando um coração arrependido para que ela entre e transforme. A misericórdia já foi para todo mundo. A gente acordou, a gente respirou, mas muitas das vezes, para quebrar uma maldição na nossa vida, temos que nos arrepender dos pecados. Temos que nos arrepender, temos que reconhecer. Quando a gente se arrepende e reconhece, a gente deixa para trás. A gente não caminha mais de mão dada com esse pecado. A gente deixa ele. Uma coisa é o pecado que a gente comete sem querer. Outra coisa é aquele pecado que a gente encobre, sabe? Eu tô fazendo isso, mas eu encubro, como se eu não estivesse fazendo. Deus vê. Deus é aquele olho que tudo vê. 14. Quem é compassivo tem uma vida abençoada. Mas quem é cruel tem uma vida muito difícil. O que é compassivo? É compaixão. Quem tem compaixão do próximo? Quem ajuda o próximo? Quem vê que o próximo precisa de ajuda e tem coragem de estender, né, a mão. Aqui está dizendo que ele tem uma vida abençoada. O que é uma vida abençoada? É uma vida feliz. Quem aqui já deu comida na rua e depois se sentiu muito feliz com aquilo que fez? Se sentiu, sabe, satisfeito, realizado, porque saiu para as ruas e teve compaixão do próximo. Quem aqui já teve compaixão daquele um que é seu melhor amigo ou sua melhor amiga, que de alguma forma te enganou, te ludibriou, falou mentiras sobre você, mas você teve compaixão e perdoou? E você se sentiu realizado. Aí quando eu falo sobre perdoar um traidor, não é sentar-se mais à mesa com ele. Judas era o traidor. Por que eu quero dizer para você? É o código de Judas, né? Jesus perdoou a Judas, mas Judas saiu da mesa. Sabe? Ele saiu da mesa perdoado. Sim. Judas saiu da mesa perdoado. Ele perdoou, mas ele não continuou sentado à mesa. Então, o perdão não significa que você vai ter que ali se alimentar e jantar e festejar com o seu traidor. Não, mas o perdão é preciso ser liberado o perdão para que você tenha uma vida leve, feliz, abençoada, sabe? Então, o cruel tem uma vida difícil por isso. Quem saiu da mesa, né? Judas saiu perdoado, mas ele próprio não se perdoou. Ele acabou, né, tirando a própria vida. Mas quem tem um coração de compaixão, ele é feliz, ele é abençoado. Versículo 5. Os leões rugem e os ursos atacam. São os perversos agindo como dono dos pobres. O leão, ele acha que tudo é sua presa. O leão, ele ataca as presas frágeis. O leão, o urso, eles atacam as presas menores, mais frágeis do que ele. Então tá dizendo aqui, olha, que os leões rugem, os ursos atacam, são os perversos agindo como donos dos pobres. Os perversos, eles acham, né, que os pobres, eles estão ali para os servir. Mas todos nós estamos aqui na terra para servir somente a Deus. Eles tratam os pobres com crueldade, com maldade, né? A gente assistiu esses filmes que passam quando eles batiam, né, com reios, né, lá na construção do Egito. Mas Deus libertou o povo dele do Egito. Deus te libertou do Egito, sabe? Não fique nesse lugar de escravidão. Saiba que Deus nos libertou, não hoje. Deus já tinha nos libertado desde lá da travessia do mar do Egito. Às vezes você está vivendo o tempo do Mar Vermelho. Não tem como atravessar, mas saiba, Deus já te atravessou. Já aconteceu. Depois ele enviou Jesus na cruz do Calvário para perdoar aqueles pecados. Então você é perdoada. Você é amado. Você é amada. Sabe? Então nós não precisamos estar à mercê, debaixo dos pés daqueles que querem nos humilhar. Não, nós devemos estar debaixo da potente mão de Deus que nos livra de todo o peso do pecado. Mas temos que ser humildes.
Em tudo reconhecendo assim, sendo humildes diante de Deus. Sabe para quê? Para que os perversos não venham a ter domínio sobre a nossa vida. Então que a gente saiba andar sempre no caminho do Senhor. O líder que não tem entendimento pratica abuso, mas os que odeiam a corrupção terão um futuro brilhante. Os líderes que não têm entendimento, não sabem o porquê Deus chamou eles, não conhece o propósito de vida deles. O líder que acha que só quer ganhar dinheiro, que só quer crescer, que só quer enriquecer, que só pensa no próprio eu, que só pensa na própria vida, ele não tem entendimento. Ele não sabe o porquê Deus colocou ele naquele lugar, naquele tempo. Esther foi colocada num lugar, Esther foi colocada como rainha, num tempo onde o povo de Deus seria destruído. E o tio dela fala para ela, se você não exercer aquilo que é para você fazer agora, Deus coloca outra em seu lugar. Então o líder que não tem entendimento do porquê ele foi colocado lá, do porquê ele foi plantado lá, ele vai praticar abuso, ele vai enganar, ele vai extorquir, ele vai pisar, né, nos que estão debaixo de sua liderança. E quem odeia corrupção, mas quem odeia corrupção? Quem odeia isso, né? Quem odeia tirar vantagem do próximo, terá um futuro brilhante. Não viva uma vida querendo tirar vantagem. Não viva uma vida querendo tirar vantagem do próximo. Mas viva uma vida entendendo o porquê Deus te colocou aí. Por um motivo você está aí. E saiba, você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Floresça onde Deus te plantou. Se Deus te colocou aí, com certeza você vai florescer. Até a flor do deserto é maravilhosa. Então, se é o deserto que você está enfrentando, entenda, você vai florescer neste lugar. Mas odeie a corrupção. Odeie tirar vantagem. Odeie enganar o próximo e você terá um futuro brilhante. 17. O assassino assombrado pela culpa está condenado. Não haverá socorro para ele. Mais uma vez, Deus falando sobre culpa hoje. A culpa é um dos sentimentos mais baixos. A culpa é um dos sentimentos que mais nos sufocam. A culpa, ela nos prende dentro de nós mesmos, porque nos sentimos culpados, muitas das vezes porque somos culpados mesmos. Então devemos tomar autorresponsabilidade, resolver essa questão e partir para frente, partir para a vida, bola para frente. Mas existem aquelas culpas que colocam em nós e que não são culpa nossas. Então não tome essa culpa, é como um copo de água. Você tem que beber. Se alguém está te dando uma culpa que não é sua, não receba, siga a vida. Então, o assassino assombrado pela culpa está condenado e não haverá socorro para ele. Ele vive correndo, ele vive fugindo da própria sombra, porque o assassino está dentro dele. Então, para onde ele vai, ele carrega ele mesmo. Então é a culpa. A culpa é isso. A culpa a gente carrega ela para onde quer que a gente vá. Então é preciso resolver essa culpa para que Deus venha em socorro, porque Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Versículo 18. Ande corretamente, viva bem e será salvo. A vida tortuosa resulta em condenação. Anda corretamente, para de ficar querendo cortar caminho, para de querer ficar buscando atalho. Sabe, se tem um caminho a seguir, siga esse caminho. A vida tortuosa, ela resulta em condenação. Quando a gente resolve pegar os atalhos da vida, com certeza a gente quebra a cara. Então, saiba assim, quando eu pegar esse atalho, eu sei que eu tô querendo quebrar a cara. Então, não vá por esse lugar. Cultive a horta e terá bastante comida. Festeje o tempo todo e terá um prato vazio. Sabe? Cultive a sua horta, plante, regue, cultive, depois vai lá, colha e venda. É isso que Deus está te falando. Cultivar não é só cultivar. Depois que você cultiva, você tem um trabalho a fazer. Depois que você cultiva, você todos os dias está lá sol a sol, aguando aquilo que você plantou. Depois você vai ter que, colher. Depois que você colher, você vai ter que sair de porta em porta vendendo ou fazendo negócios, ou as pessoas vêm buscar, você terá comida. Mas se você festejar o tempo todo, seu prato estará vazio, porque você vai plantar, vai lá, vai colher e você mesmo vai comer. Então é comer as sementes. Cuidado se você está comendo a semente,
Às vezes estamos plantando e comendo, né? Sem que aquilo produza os seus frutos. O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Trabalhe com o suor do seu rosto. Saiba todos os dias acordar de manhã, fazer aquilo que é preciso. E levante-se. O trabalho persistente, com compromisso, ele vai ter a sua paga. Ainda que no início pareça pouco, mas é Deus quem nos honra. É Deus quem sabe aquilo que não vai corromper os nossos corações. Então trabalhe. Quem quer ganhar dinheiro fácil, ele vive inventando história. Ele vive inventando ilusão. Ele vive tentando uma forma de ganhar mais dinheiro, mas da maneira errada. Siga a palavra de Deus e a gente vai saber o que é um dinheiro honesto. Mas as pirâmides da vida, né? A gente acredita que se a gente der o nosso dinheiro na mão do outro, o outro vai fazer aquele dinheiro crescer para mim. Mas o que Deus disse naquela parábola das 5 moedas? Ele deu 5 para uma, deu 2 para um e deu 1 para o outro. Os 5, o que teve 5, ele foi lá e negociou as 5 moedas deles. O que teve 2 foi lá e negociou as 2 moedas dele. Mas o que teve 1 escondeu a moeda, não teve coragem nem sequer de colocar no banco, né? Então o que Deus dá para você é para você negociar para você mesmo. Para com essa ilusão de ganhar dinheiro fácil. Para com essa ilusão de baú de ouro no fim do túnel. Isso não existe. Faça o seu trabalho com honestidade e a sua recompensa será garantida pelo seu próprio trabalho. O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. Por quê? Porque o avarento quer mais e mais e mais. Qualquer coisa que oferece para ele, eles acreditam que vai enriquecer. Qualquer oferta que fazem, ele acredita que aquilo é bom porque ele é avarento. Ele só quer ganhar, mas quando ele só quer ganhar, ele não olha exatamente para aquilo que ele está comprando, para aquilo que ele está negociando. Ele olha para o dinheiro. E eu vou te falar, o dinheiro não está lá na frente. Não tá. O dinheiro está atrás de você. Deus nunca nos faria olhar para o futuro como se o dinheiro estivesse lá. O dinheiro já está atrás. Então, quando a gente tem pressa de ficar rico, a gente quer olhar para o futuro. Aonde que está o dinheiro? O dinheiro está aí. Você pode pedir para Deus uma sabedoria para enriquecer. Porque Deus, eu sempre falo sobre aquele versículo, não deixe o seu coração orgulhoso quando você enriquecer. Não se esqueça de que foi Deus quem te deu capacidade e habilidade para enriquecer. Então, ao invés de você olhar para o dinheiro, olhe para Deus e pergunte para Deus qual é a capacidade, qual a habilidade que eu preciso, Deus, para enriquecer. Nesse momento eu preciso de dinheiro. E Deus vai te dar a capacidade, com certeza. Ele vai te dar a sabedoria nesse momento para adquirir o dinheiro que você precisa. Mas não fique avarento, não corra somente atrás do dinheiro. No final das contas, a repreensão séria será estimada, muito mais que a adulação do bajulador. Melhor repreender do que ter um bajulador do seu lado. O bajulador só quer tomar aquilo que você tem. Ele não quer ouvir a sua repreensão, ele quer tirar o que você tem, que às vezes ainda nem é para ele. Quem rouba pai e mãe e diz: o que há de errado nisso? É pior que um bandido. Não roube pai e mãe. Roubar é tirar aquilo que é dele. Aquilo que o seu pai e sua mãe te deu foi a vida. Aquilo que meu pai e minha mãe me deu foi a vida. E eu não posso retornar para eles aquilo que eles me deram. Eles me deram a vida. E jamais eu posso retornar. Mas também eu não posso tirar aquilo que eles já alcançaram. Então, não roube, não tire aquilo que é deles por direito. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no eterno produz bem-estar. Não seja precipitado nas suas palavras, não seja precipitado nas suas ações, não seja apressado. O apressado come cru. Quem já ouviu falar isso? O apressado come cru. Espere mais um pouco, espere mais um pouquinho, se é preciso esperar, analisar a situação, olhar por todos os ângulos, mas não se precipite. Quem se precipita cai. Precipício é um abismo, e um abismo, diz lá no livro de Salmos, um abismo chama outro abismo. Cuidado com as precipitações da vida. Se você acha que sabe tudo, já é um insensato. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Olha só. Se você acha que sabe tudo, você é um tolo, você não sabe de nada.
Se você pensa que sabe tudo, na verdade você não sabe nada. Só terá bom futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. Nós buscamos a sabedoria de Deus para que Deus nos mostre em quem buscarmos sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena também vai. Quantas vezes você aprendeu? Eu estou cabeleireira. Quantas vezes eu aprendi a cortar cabelo com uma outra pessoa? Eu aprendi sozinha. Eu pesquisei na internet, foi sozinho. Foi mesmo? Mas a pessoa que estava lá na internet não teve que ir lá na internet aprender para te ensinar? Então nós sempre vamos estar aprendendo com os outros. E como que a gente aprende com os outros? Tem 3 maneiras. A gente aprende aprendendo, ele nos ensinando. Como eles, mestres, professores. Nós aprendemos, com eles. Nós aprendemos quando vemos o erro deles. Para quê? Para não cometermos a mesma falha. Com os erros dos outros também a gente aprende. Então eu olho o que a pessoa está errando e eu não vou errar como aquela pessoa. E eu aprendo sim, buscando conhecimento em livros, em palavra, na palavra de Deus, que também foram outras pessoas. Sempre vai ter alguém incluído. Não pense que foi você. Tudo já foi derramado. Tudo já está consumado. Quando Deus terminou lá o 7º dia, tudo já estava pronto. Não há nada novo debaixo do céu. Tudo já foi criado. Tudo já existe. Então a sabedoria que você existe, talvez esteja na pessoa do lado que você não quer ouvir. Ouça as pessoas que estão do seu lado. Mas tenha sabedoria de discernir também. Se o que ela está ensinando é bom, é para você pegar, ou se é ruim, é para você não praticar. Amém? Vamos continuar aqui. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições. Ontem nós falamos sobre a maldição sem causa. A maldição sem causa, ela não pega. Não, a maldição sem causa, ela não encontra caminho para se instalar no nosso coração e nascer. Mas a maldição com causa acaba que ela pega. O que está de Jesus se fez maldito na cruz por nós. Então nós temos que aprender a orar as nossas orações em nome de Jesus. A gente tem que aprender a fazer as nossas orações em nome do Senhor Jesus e lançar sobre Ele as nossas dores, os nossos pecados, porque Ele se fez maldição por nós. O próprio Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando no nome dele, sendo testemunhas desse Cristo maravilhoso. Mas aqui está ensinando, se você é generoso com o pobre, você não passará fome, porque é aquela velha história, sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter um irmão, um primo, um parente para te ajudar, sempre haverá, porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Então, olha aqui, seja generoso com os pobres e nunca passará fome. E feche os olhos para a necessidade dos outros e terá um tiroteio. O que é fechar os olhos para a necessidade dos outros? Se Deus te mostrou um pobre, se Deus te mostrou alguém necessitado de ajuda, se foi Deus, se você deu de cara com aquela pessoa e Deus tocou no seu coração, foi Deus te mostrando. Não fuja daquilo que Deus está te ordenando para fazer. Faça aquilo que Deus está te ordenando para fazer. Não fuja dos planos. Se Deus mostrou, é para você ajudar. Não é para o outro ajudar, é para você ajudar da maneira que você puder. Também não é da maneira que você não puder. Nós ajudamos os outros da maneira que a gente pode. E não é se sacrificando. Quando eu digo isso, eu explico assim, olha, a gente não dá carne, eu não arranco um pedaço da minha carne e dou para os outros, mas sangue eu dou. Sangue eu vou lá, tiro o meu sangue e eu dou o sangue. Por quê? Porque o sangue, ele se reproduz novamente no nosso corpo. Mas quando eu dou um pedaço de carne, essa carne não vai reproduzir. Então você dá aquilo que você tem, que vai fluir de novo na sua vida. É isso que a gente dá para os pobres. Mas não fuja deles, porque quando a gente foge deles, nós estamos fugindo daquilo que Deus falou. Ame a Deus em primeiro lugar e ame o teu próximo assim comigo mesmo. Jesus uma vez falou, alguém dizia para Jesus, lá no céu,
Mas bendito, meu filho bendito, entre e goze do reino do Senhor. E ele pergunta, mas quando foi que eu te ajudei? Quando ajudou os pobres? Quando foi na prisão? Entende? Às vezes Deus tá enviando uma pessoa para você ajudar disfarçado, né? De Jesus. Jesus está do lado dessa pessoa e trouxe essa pessoa acreditando que que você ajudaríamos. E de repente a gente, como aquela figueira, né, que Jesus amaldiçoou, não ajudamos. Então ajude aqueles que Jesus levar até você. Finalizando, quando a corrupção vence, os justos se escondem. Mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair, é seguro sair, é seguro sair quando eles falam a guerra acabou. A gente está vivendo, né, um tempo de guerra em outros países. Temos que orar, interceder por aquele povo que sofre, gente. A gente não consegue imaginar a dor, nem a experiência de passar por uma guerra, quem nunca passou. Nós vivemos num país, graças a Deus, abençoado pelo Altíssimo. E a gente não tem nem noção do que é estar numa guerra, mas tem países em guerra. E aqui está dizendo que quando a corrupção vence, os justos se escondem. Existem muitas pessoas escondidas por causa dessa guerra que nós estamos vivendo, né, na terra. Não no nosso país, mas na terra. Mas isso afeta o nosso coração. Mas quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. É seguro sair quando o mal é derrotado. Então, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, né? Que todo o mal seja derrotado pelo nome, pelo sangue de Jesus. Que tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus caia por terra. Para quê? Para que a gente possa sair, né? Se revelar, para que seja seguro sair. Vamos lá, gente, terminamos, né? Terminamos o Provérbios de 29 de hoje. Foi muito forte, né? Hoje foi longo também. Os provérbios têm sido longos nos últimos dias. Mas que Deus nos abençoou e nos deu, né, sabedoria e nos ensinou, né, aquilo que a palavra nos diz. Então nós vamos recapitular rapidinho. A culpa persegue, né? Quem tem culpa, lança fora a culpa, lança fora o medo. Mostre para Deus a sua culpa. Não tenta esconder e encobrir o seu pecado, não. Mostre para Deus que eu encontraremos misericórdia. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não existe um só homem santo aqui na terra, e eu acredito na palavra. Eu não acredito na palavra de homens, eu acredito na palavra de Deus. Então sempre haverá algo para nós nos arrependermos, para nós lançarmos na cruz e para nós sermos perdoados, né? Então mostrar parcialidade também é coisa ruim. Não seja parcial, sabe? Não tome partido sem antes escutar os dois lados da história, sabe? Não seja avarento, não seja bajulador, sabe? Não se precipite, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Seja generoso, né? Seja generoso e ore verdadeiramente para aqueles que Deus está lançando sobre a sua vida. Amém? Pai amado, querido Deus, no nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. Obrigado por nos ensinar dia após dia, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão pelos nossos pecados que estão nos afastando de Ti. Perdão pelos nossos pecados que estão impedindo a nossa oração de chegar até a Ti, Pai. Meu Deus, reconhecemos a nossa culpa e tomamos a autorresponsabilidade hoje de seguir o caminho, de trilhar o caminho correto, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos ensine a não sermos precipitados, Pai, mas nos ensine a ter calma e tranquilidade no momento da tempestade, Pai. Meu Deus, nos ensina a olhar aquilo que o Senhor olha, Pai. E se o Senhor olha para o pobre, para o necessitado, não nos deixe fugir deles, Pai, mas nos dê condições, meu Deus, condições espirituais, condições financeiras, Pai, condições emocionais para ajudar essas pessoas que sim, os próprios Senhor enviar até nós, Pai. Meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus projetos, Pai. Nos guarda, nos blinda. Blinda essa pessoa que está assistindo, Pai, que está ouvindo. Essa pessoa que vai ouvir, meu Deus, que vai ter uma palavra que vai ser direcionada para ela, que vai se encontrar direto com o coração e com a necessidade dela, Pai. Meu Deus, visita essa casa, essa família, desfaz todos os projetos do maligno, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarde, protege, abençoa. No nome de Jesus te agradecemos.
Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tenham um dia abençoados todos. E obrigados a todos que ficaram comigo até o final. Em nome de Jesus.